Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Descomplica EB, uma forma diferente e descontraída de enxergar a epidermólise bolhosa. E o mês de outubro é um mês muito importante para toda a comunidade EB, porque é o mês da conscientização da epidermólise bolhosa, e hoje nós estamos aqui com convidadas muito especiais que vão participar do quadro com a gente. Bem-vindas, meninas, muito obrigada por terem aceitado participar desse programa com a gente. Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem para quem está assistindo a gente e falassem um pouquinho quem vocês são e qual é a importância da associação de pacientes, de pessoas com epidermólise bolhosa na vida dessas pessoas. Pois bem, sou Fátima, sou presidente da Associação de Pernambuco e a importância da associação é justamente juntar todos, unir, ajudar para que tenham uma vida melhor na sociedade e sejam bem aceitos. Eu sou Roberta, sou presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa do Paraná. Sou mãe de uma moça hoje de 27 anos que tem EB distrófica recessiva. A importância para nós da fundação da associação foi justamente ter uma representatividade, né, de um grupo que é raro e que poucos conhecem. E essa união, né, do grupo, das famílias, tem sido muito importante para que a doença seja mais conhecida e a gente lute por mais qualidade de vida e direitos das pessoas que apresentam EB. Eu sou Vanessa, sou mãe de uma criança com EB também, Luna. Vou chorar. Enquanto Vanessa se restabelece, eu sou Lindamar Medeiros Lima, sou cofundadora da primeira associação de epidermólise do Brasil no ano 2000 e junto com Yolanda montamos a APEB em Brasília, que foi a primeira associação, e em 2008 voltei para Salvador e em 2009 fundamos a AFAPEB, que é a associação que dá apoio às pessoas com epidermólise bolhosa na Bahia. Desde a primeira associação, a intenção foi, primeiro, dar o acolhimento às famílias, que é algo que nós vemos que é de extrema importância, que essas famílias as pessoas com epidermólise bolhosa e a pessoa com epidermólise bolhosa se sinta acolhido, dar orientação, né, de onde buscar o acompanhamento, o tratamento, já que não tem cura, e conscientizar tanto a pessoa com EB quanto seus familiares a respeito dos seus direitos, dos seus deveres e de manter o tratamento, já que não há cura, mas manter um bom tratamento e assim ter uma boa qualidade de vida. Então, eu sou Vanessa, sou de Aracaju, Sergipe, e assim, com o nascimento da minha filha, hoje ela tem 5 anos, é Luna, ela tem epidermólise bolhosa distrófica. Eu conheci a Lindamar de Salvador. Ela é irmã de uma grande amiga minha, e assim, a gente sentiu a necessidade de montar uma associação lá em Sergipe para dar um apoio, um carinho, um aconchego mais para essas pessoas que necessitam tanto, né, como eu. Eu não consigo falar direito. Então, Fátima, como foi para você descobrir há 40 anos atrás que tinha um filho com EB? Você acha que mudou muita coisa dos últimos dias para cá, dos últimos anos, na verdade? Total, porque na época, quando meu filho nasceu, ninguém sabia, médicos, ninguém sabia, a sociedade em si. E houve rejeição, ele teve que ficar em isolamento, e foi muito difícil para mim. Então levou 1 ano, 12 meses, para poder descobrirmos que era epidermólise bolhosa. Então foi muito difícil. Então hoje em dia a gente já tem acompanhamentos, curativos, né? E isso ajuda a qualidade de vida. E na época não tínhamos nada, nem o que fazer. E aí eu descobri a Associação Internacional, foi com ela que eu comecei a saber, a interagir, como realmente se trata, né? Se cuida. E hoje em dia a vida é outra. A qualidade de vida é outra.
Joia. E, Linda, o que te impulsionou a fundar a primeira associação de pessoas com EB do Brasil? A gente sabe que você foi a fundadora da primeira, e eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente qual foi o seu maior desafio naquele momento. O que você mais sentiu de desafiador quando você foi criar a primeira associação? A motivação é realmente gratidão ao Senhor, né? Gratidão a Deus por ter colocado há mais de 20 anos uma especialista em epidermólise, coisa muito rara. Se hoje, né, já é difícil, imagine há mais de 20 anos, quando o Juninho nasceu. Foi gratidão realmente de entender que num contexto né, naquela época em que ninguém conhecia, o Senhor colocou na minha vida a doutora Diva Previtéria, que é dermatologista, né? E ela conhecia epidermólise bolhosa. Então eu tive o diagnóstico do meu filho com 72 horas, coisa rara, né, de acontecer naquela época. E o ter o diagnóstico e saber como cuidar livrou o Juninho de consequências muito maiores. E o desafio era esse, levar o conhecimento às pessoas, inclusive ter o desafio de buscar os profissionais de saúde que se interessassem, né? Pedir praticamente, né? Para que, assim como a doutora Diva, né, já tinha assim, um amor à causa, de que outros profissionais buscassem, né, nos dar apoio. Porque o conhecimento tira, né, as pessoas da ignorância, o conhecimento faz com que você evite algumas atitudes, né, e algumas coisas que podem dificultar a vida da pessoa com EB. O desafio maior naquela época era esse. Era termos profissionais de saúde que se interessassem mais pela causa, porque nem todos conheciam EB, né? Muitos conheciam só de livro, muitas vezes nunca nem tinham visto uma pessoa com epidermólise, e para que eles nos dessem esse apoio. Quanto mais profissionais de saúde conhecessem a epidermólise bolhosa, maior o apoio. E também o desafio que eu acho que foi um dos maiores também, é de que as famílias entendessem que apesar dos filhos terem uma doença difícil, uma doença que era vista, como Fátima falou, né, e junto com o que o Roberto falou, numa situação difícil, onde as pessoas olham, onde as pessoas têm um olhar de curiosidade, muitas vezes, fazer com que eles entendessem que nossos entes queridos são bênçãos e que a gente pode vencer os preconceitos com o conhecimento, levando o conhecimento. E eu acho que até hoje, todos nós das associações temos esse desafio de conscientizar as famílias de que os nossos filhos ou os nossos entes queridos têm uma doença, mas que eles não são piores do que ninguém. Eles têm os mesmos direitos civis que outras pessoas têm. E isso tira as pessoas daquela escuridão de achar que o filho tem que ficar escondido, né, de que a vergonha é maior do que a vontade de fazer eles viver. E hoje, com tanta evolução, né, das associações, o papel das associações é excelente realmente nisso, fazer com que as pessoas entendam e se conscientizem de que eles têm que viver. Eles vão para a escolinha, né, a dela, né, eles se tornam influencers, né, como a de Roberta, e isso é tudo fruto de uma luta de fazer as pessoas compreenderem que a epidermólise, ela é uma doença difícil, mas as pessoas não são a doença. A doença não pode ser o centro de atenção da vida daquela pessoa. Ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode casar, ela pode ter outras coisas na vida. Limita, mas não impede, né? Isso. Aproveita. Isso, muito importante que você falou, Linda. E aproveitando para Vanessa, vendo que nos dias de hoje as informações sobre EB são muito presentes, muitas informações chegando para a gente, né? E a gente podendo acompanhar mais de perto. Você que está fundando uma associação agora em Sergipe, como é que está sendo o seu desafio? Assim, o desafio é constante, porque mesmo tendo informação, quando a minha menina nasceu, a gente passou por um processo assim de muita gente se reuniu, os médicos se reuniram para saber ainda o que era. Então, assim, a gente só conseguiu tirar ela da maternidade com 1 mês, já imaginava que fosse, mas estava suspeitando de uma síndrome. Então, é assim, tem aquela informação, mas a informação ainda não chega para todo mundo, porque a pessoa olha
a EB e acha que está longe, não imagina que ela pode chegar para próximo de alguém, conhecer alguém que tenha e tentar ajudar. Então, assim, a gente está agora no processo de juntar o material, ir nos órgãos competentes, né, para poder oficializar tudo certinho, isso, procurar um apoio e ter a ata. A gente está no processo ainda Burocrático, né? da implantação, isso, e juntando os profissionais da área de saúde para poder ter um suporte, porque é necessário o suporte para todo o desenvolvimento, né? Obrigada, Vanessa. Joia. Agora para Roberta, conta pra gente um pouquinho, Roberta, como foi esse processo, como foi o trabalho que vocês desenvolveram para que a Associação do Paraná fosse reconhecida como de utilidade pública? Conta pra gente um pouquinho. Então, o processo do trabalho de uma associação, né, acho que é importante a gente falar isso também, é 100% de voluntários, constituída 100% por voluntários, né? Temos sim profissionais, como a Vanessa coloca, que a importância de termos um grupo, né, multidisciplinar para compor a nossa associação é fundamental, né, para que realmente a gente tenha olhares de formas diferentes para dar estrutura para o trabalho que a gente venha realizar, né? Então, esse é o primeiro desafio. Termos voluntários que realmente tenham disponibilidade, sensibilidade à causa, mas mais do que isso, né? Que realmente se insiram no processo de trabalho. Então, acho que a gente tem uma associação no Paraná fundada há 6 anos, né? E nesses 6 anos a gente buscou muito, tanto dar o apoio às famílias, no sentido de estratégias como visitas domiciliares, como todos aqui fazem, eventos que a gente faz no sentido de chamar atenção até para falar o que é epidermólise bolhosa, assim como divulgações em escolas, universidades, hospitais, centros de saúde, para levar informação sobre a EB, né? Então, nesses anos a gente fez muitas ações nesse sentido e no momento de requisitarmos um reconhecimento, né, social, né, no caso nosso aqui, ali ainda foi um título municipal, né, para a cidade de Curitiba. Nosso desafio agora é o estadual, né, também pleitearmos isso, mas quando a gente vai requisitar isso, a gente teve que comprovar o nosso trabalho. Né? Então, no momento em que a gente recebe esse título, é muito gratificante na perspectiva de que houve um reconhecimento da sociedade sobre o trabalho prestado pela associação, né? Então, nesse sentido, para nós foi uma grande alegria de que sim, né, tivemos uma condição de realizar um trabalho e esse trabalho foi reconhecido, está sendo reconhecido. Então, acho que isso abre portas para que a gente consiga se inserir mais agora também, até porque o título ele nos traz também novas possibilidades, né, de ampliarmos o trabalho, de conseguirmos outras alternativas, né? A própria forma de obtenção de recursos pelas associações é sempre um problema, né? É importante a gente falar com não é ONG, né? Mas é uma associação sem fins lucrativos composta fundamentalmente por voluntários. Então, de onde vêm os recursos para que a gente consiga realizar o nosso trabalho? Desde ações simples, que podem parecer simples, né? O deslocamento nosso, né? Do grupo para casa, para o hospital, para uma UTI neonatal, quando a gente sabe do nascimento de alguma criança com EB. Da onde vem esse recurso para despachar um curativo que a associação tenha para favorecer famílias, né? Então parece que é tudo muito mágico, né? Não é. Então é uma batalha grande e a perspectiva agora com o título é que a gente consiga alguns recursos realmente que nos amparem e nos deem condições de implementar mais fortemente o nosso trabalho, né? Maravilha. Maravilha, meninas, o trabalho que vocês desenvolvem realmente é maravilhoso e a gente só tem a agradecer por tudo que vocês fazem por essas pessoas. Tá, muito obrigada. E para finalizar esse bate-papo que tá tão gostoso, eu queria que vocês falassem para quem tá assistindo a gente, deixassem uma mensagem. O que vocês têm para falar para quem tá vendo a gente agora? Pois é. Então, a mensagem é o seguinte, que viver é o que é o mais importante. E que a EB é apenas um EB. Para mim, ela não é uma doença, é uma deficiência física que não nos deixa
não nos impede de viver e de sermos iguais. O importante é o amor, é a união, é a força, a garra e nunca desistir, viver sempre. Eu diria de que a EB ela traz um desafio muito grande, que é compreender as diferenças. Eu sempre dizia isso para minha filha, no sentido de que todos somos diferentes, porém a EB expõe mais e ela chama atenção. E nessa perspectiva ela causa muito preconceito e ela causa às pessoas um impacto muito mais psicológico, né? Existem as dores físicas, sim, das lesões da EB, mas a dor psicológica sobre ser tratado de uma forma tão diferente, tão preconceituosa por vezes, é o que mais dói. Então acho que a EB traz para a sociedade um grande desafio de compreender as diferenças, aceitar de que todos somos diferentes e respeitar, e aprendermos a incluir, né? Eu acho que esse é um grande desafio na sociedade, não é só da EB, acho que de todas as doenças raras, que são muito desconhecidas, né? De todas as pessoas, com suas características, de se sentirem parte de uma sociedade com seus direitos, né? Então acho que ela vem ensinar muito. Então a minha mensagem é de que a gente possa se abrir a isso e encarar da melhor forma possível, né? De uma maneira natural. É um grande aprendizado esse, né? Que a gente possa estar aberto para aprender juntos, né? E sermos diferentes juntos também. Eu ainda estou nesse processo que a Roberta falou também, que seria o olhar, né? O olhar do diferente. Então, olhar, respeitar e procurar entender, né? Não julgar nem sair perguntando, porque muitas vezes a gente passa pelas perguntas, o pessoal olha e quando vê assim os curativos, chama atenção, né? E já imagina logo que é maltratado, ou é queimadura, ou é aquela coisa. Então, assim, eu respeito. Ela tem limite, mas a criança não é limitada. A pessoa que tem EB, ela não se limita, porque ela é como a Fátima estava dizendo também. Ela tem a EB, mas ela é feliz, ela vive, ela procura, e ela muito a ensinar e a passar pra gente que como eles são fortes, que eu me fortaleço muito com a minha. Pois é, no meu caso mesmo foi difícil porque as meninas já têm idade, né? E a minha Luciana mesmo, ela estudou, ela formou, ela foi advogada, ela passou em concurso, trabalhou como assessora da juíza no TRT, né, na Federal. Então, na época, ninguém aceitava, mas assim, a minha cabeça e a minha criação com as minhas filhas foi: você é o que você é. Você não tem que desejar, nem olhar para trás, nem olhar para frente e desejar o que é dos outros. Você tem que se fazer feliz com o que você é, com o que você tem. Então, EB para mim nunca foi diferença. Eu até peço desculpa, para mim EB não é diferença. Diferença é a cabeça, é o pensar. Então, você é um ser. Você pode estudar, você pode ser feliz e você pode viver. Se você tem EB ou se você não tem. A sua cabeça é que é tudo. Então, para mim, isso nunca foi dor, nunca foi sofrimento. Eu tenho hoje na associação a minha filha, que é a mais grave da associação, é a minha filha. Inclusive, atualmente, ela está muito doente, está com câncer e tudo. Mas isso não é motivo de eu sofrer, nem ela. Porque a gente nem é peru para morrer de véspera, né? Então a gente tem que sorrir, tem que se fazer feliz mesmo, entendeu? Com o que a gente tem. Mas ela não é o limite, né? Então a gente toma vinho na sexta-feira, a gente ouve música. Então ela me passa muita sabedoria. É uma menina que tem muita fé em Deus, ela me ajuda até, não eu só para ela, mas ela me ajuda muito a viver e a ser feliz. Então, EB para mim foi até um prêmio de Deus, né? Porque eu fui escolhida. Então Deus confiou a mim e eu estou aí, para o que deve é. Acho que a minha mensagem pega um pouco do que Fátima falou, que é um termo que se chama aceitação. Uma pessoa, eu acho que não só em epidermólise, mas como a Roberta falou a respeito de qualquer doença rara, acho que o primeiro passo é a aceitação. Os pais de uma
é o cuidador, né? Que muitas vezes não é são os pais, às vezes pode ser os avós, um tio, porque às vezes aconteceu alguma coisa e aquela pessoa com EB, ela precisa ter aceitação. E eu vejo que quando você tem a aceitação na sua mente, no seu coração, você enxerga aquela pessoa como uma bênção, não como uma maldição ou como um peso. Por isso que existem duas coisas que eu aprendi e que eu sempre busco levar para as famílias, né, na FAPEB, e nós temos esse pensamento. Duas coisas que nós evitamos. Vitimização não leva ninguém a lugar nenhum. Eles são vítimas de uma situação, de uma doença, mas eles não precisam ser vitimizados constantemente, coitadinho, 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 porque eles têm, como nós já falamos antes, os mesmos direitos, eles têm, né, hoje eles têm os apoios, né, das associações, e mesmo aqueles que ainda não têm, que buscam, nós buscamos de ajudar de alguma forma, mas eu acho que o primeiro passo é a família, porque ali onde a pessoa está com a doença, seja epidermólise ou não, ela está inserida. É a aceitação, a não vitimização e a não superproteção. Vem na questão que Fátima falou, quando você superprotege, você está privando aquela pessoa de ter uma vida civil como a outra. Eles têm limitações, mas eles não têm limites. Olha aqui, a dela influência é uma moça, a dela tem 5 anos, é pequenininha, futura influencerzinha, né? Ela já se diverte. Eu lembro que Vanessa, quando Luna nasceu, ela ficou, e agora como é que vai ser? Eu falei, agora vai ser normal. Ela vai ter, você vai ensinar ela que ela tem as limitações, mas vocês vão amar. Quanto mais ela for amada e quanto mais a pessoa é aceita na família e é cuidada, mais ela se sente forte para encarar o olhar do outro. Eu sempre falei muito com isso com as mães. É difícil. Sim, você vê qualquer pessoa, até nós olharíamos para uma pessoa com EB se nós tivéssemos filhos assim. Então é lembrar que aquele olhar que vem das pessoas pode ser de curiosidade, pode ser de crítico, de o que for. Mas quando a gente tem, né, como o Fátima falou, a aceitação, quando a gente tem o amor, os filhos se sentem, ou o ente querido se sente protegido, ele se sente forte, ele se sente capaz de encarar aquilo sem se achar diminuído, sem que a autoestima dele seja abalada. Tratar da autoestima começa assim, com a aceitação dentro de casa. Se uma pessoa tem uma doença, ele não é aceito nem na família, como ele vai se sentir? Então, evitar a vitimização. É lógico, existem momentos terrivelmente difíceis, né? O meu teve câncer também, tá aí, né? O meu, além da EB, ainda tem autismo, né? E mesmo com isso estudou, se formou, né? Não impediu que ele tenha os amigos dele, né? Que ele tenha a vida dele e que a família, né? Tá ali, ele tem o amor das pessoas. Então é não vitimizar, não superproteger, porque você cerceia o direito do outro de querer casar. Nós temos na FAPEB moças que têm filhos, inclusive, né, que são casadas, e você limita o direito do outro. Eu acho que aí, só para fechar, né, vem a importância, com esses exemplos do que a gente vive na prática, a importância das associações. Isso, do porquê que a gente está aqui hoje falando a partir das associações. Né? Exato. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e comentar. A sua opinião é muito importante pra gente. E também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também precisa descomplicar a EB. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!